Olá, queridos amigos, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos aqui. Se esse é o seu primeiro vídeo, eu sou a doutora Gleice Alves, advogada, trabalho com planejamento familiar e sucessório através de holding já há aproximadamente 7 anos e estou aqui à frente desse canal para a gente formar aqui uma grande comunidade aberta para tratar do tema holding familiar, planejamento familiar e sucessório através de holding. Lembrando sempre que não estamos aqui tratando de holding como sendo a única forma de planejamento, tratando de holding como um instrumento que resolve todas as mazelas, todas as dores, todos os sofrimentos. Não se trata disso, tá? Mas holding é, sem sombra de dúvida, um instrumento mais complexo de planejamento sucessório. É um instrumento que se aplica a muitos casos, é um instrumento que tem muitos reflexos tributários, tanto na Constituição, como na doação de cotas, e mais ainda, para o futuro, na operacionalização dessa holding. Então, e como eu sou tributarista e gosto demais, sou um ávida estudante do direito tributário, então, eu fiz questão de trazer para cá esse canal para tratarmos desse tema, né? E fico muito feliz que você esteja aqui acompanhando esse trabalho. Então, se esse conteúdo faz sentido para você, se você gostar ao final do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, né? Temos também aí um treinamento, um curso, né, de holding familiar, que chama Holding Familiar do Zero, né? Que estamos aí com previsão de abertura da segunda turma em julho de 2022, tá? Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, né? Porque os vídeos ficam na plataforma aí disponíveis, tá? Mas se você está vendo aí, eu estou gravando esse vídeo hoje, 17 de maio, então nossa previsão da turma 2 é em julho, tá ok? Então fique ligado aqui se você tiver interesse, muita gente perguntando quando é que abre, julho é nossa previsão, tá? E aí vá acompanhando, que se tiver qualquer mudança eu trago aqui, tá bom? Gente, esse foi um comentário que o colega fez, e aí eu fiquei com a preocupação de fazer aqui alguns esclarecimentos, porque eu disse, não, a falha de comunicação que houve da minha parte em relação aqui à dúvida que o colega suscitou, pode ser que seja de outras pessoas, tá? E por isso que eu fiz questão de trazer. E aí eu até reassisti o vídeo, né? Porque eu disse, não, realmente para o advogado é mais fácil de entender esses termos e às vezes o contador traz para uma outra interpretação pelo próprio exercício da profissão mesmo, né? Cada profissão tem seus jargões próprios, tem suas expressões próprias. Então, vamos lá, o colega colocou assim, o inventário extrajudicial não depende de alvará judicial. A escritura de nomeação de inventariante é suficiente para o levantamento de todos os bens e dívidas do decurso. Qual foi o contexto aqui, né, que eu entendi que o colega colocou? Porque no vídeo, sobre, holding familiar sempre evitará um inventário? E aí eu trazia a seguinte situação, gente, a holding, e é o que eu sempre digo, bato e repito aqui, holding não é solução para todos os males. E em algumas situações, por exemplo, essa pessoa pode fazer uma holding, né? Uma pessoa pode fazer uma holding, um casal pode fazer uma holding, mas manter alguns bens ainda em nome de pessoa física, como, por exemplo, alguns planos de previdência privada, um VGBL da vida, por exemplo, ou uma outra aplicação financeira que não é interessante levar para a holding por conta da tributação na PJ, e ele prefere deixar ali na pessoa física, tá? Por uma questão de comodidade, por uma questão de tributação, tá? Ele prefere deixar assim, né? E não tem problema nenhum. Acontece que em atendo o falecimento dessa pessoa, se for um PGBL, se for um V de vaca, se for um VGBL, se for um seguro de vida, não vai depender de inventário, porque é pago diretamente aos beneficiários, né? E aí não depende de inventário para o pagamento, tá? Mas às vezes a pessoa tem outro tipo de investimento, né? Numa aplicação financeira, e aí pode ser que ela dependa, sim, de um alvará judicial para levantar esses valores, porque em algumas situações, tá? Mesmo o inventário extrajudicial não é suficiente para o levantamento dos valores. Então, vamos contextualizar aqui e eu vou explicar melhor essa questão do levantamento, tá? Então, imagine que a pessoa faleceu e ela deixou algum tipo de investimento na pessoa física que precisa ser inventariado.
Então, imagine que ela tem um acervo X de bens, 90% desse acervo foi para dentro de uma holding. Imóveis, né? Ela tinha vários imóveis, imóveis de uso, imóveis de locação, enfim, bens móveis, né? E que era mais interessante manter uma PJ para efeito de proteção patrimonial, para efeito de menor tributação, por exemplo, uma renda locatícia, e por aí vai, tá? E aí ela colocou isso dentro de uma pessoa jurídica. Mas ela tinha uma aplicação financeira que, por conta da tributação, não valia a pena ela levar para PJ e ficou em nome de pessoa física, tá? Imaginemos que não é um seguro de vida, não é um VGBL, às vezes é um plano de capitalização convencional, essa pessoa faleceu, ter-se-á que fazer um inventário desse valor, ok? E aí, muitas vezes, essa pessoa, esses herdeiros optam por fazer um inventário extrajudicial, que obviamente ainda tem um custo muito elevado, ele é mais barato, eu não diria nem mais barato, acho que ele é menos caro do que o judicial, mas ainda assim é um custo elevado. Mas foi feito e agora vamos lá, com a escritura pública de inventário, levantar os valores. E aí foi essa colocação que o colega fez. Gente, quando eu digo levantar, é sacar, tá? É sacar, é o levantamento do valor no sinônimo de saque do valor. E aí, muitas vezes acontece chegar na instituição financeira, a instituição financeira dizer, sabe o quê? Não acato. Quero uma ordem judicial, quero um alvará para pagar. E não paga. Gente, isso já aconteceu comigo, né? Um inventário que estava sendo processado lá no escritório, não pagou. O gerente do banco disse, não, doutora, pode vir, pode mostrar. Qual foi o meio mais rápido que nós encontramos? Entrar com uma ação de alvará na justiça estadual para determinar a instituição financeira, né, que liberasse os valores nos termos da escritura pública de partilha que havia sido lavrada lá no tabelionato de notas por encerramento do inventário extrajudicial, tá? Então, inclusive com recolhimento de TCMD em cima do valor, né? Então, veja, o juiz, inclusive, deu uma decisão meio desaforada, né? Dizendo assim, que era esse tipo de conduta, né, de algumas instituições que abarrotava o Poder Judiciário, que não haveria necessidade, né? Mas que, para atender aí, já que houve uma recusa da instituição, então ele estava aí suprindo, né? Uma outra situação, gente, que não paga de jeito nenhum é precatório, tá? Recentemente eu recebi uma consulta de um advogado, né, que estava precisando de um auxílio, né, para o levantamento de um precatório, tá? E aí, nesse caso, foi até mais complicado, porque o juízo que estava cuidando do processo, do processamento do precatório, né, foi que se recusou a dar aí a determinação para o levantamento com os valores em separado, né? E aí precisou-se aí ingressar com um pedido específico, né, demonstrando que os herdeiros já haviam partilhado, que a pessoa já havia falecido, e houve uma recusa inicial e houve um pedido de reconsideração instruindo com todos os documentos, né, e até o momento está lá para apreciação, o juiz ainda não analisou. Né? Então, veja que em algumas situações, mesmo havendo um inventário, mesmo havendo uma holding, há necessidade de um inventário, e ainda que seja extrajudicial, e aí é nesse sentido que eu coloquei, que o colega colocou assim, o inventário extrajudicial não depende de alvará, de fato ele não depende de nenhuma intervenção do Poder Judiciário para o processamento do inventário extrajudicial, se houver aí, se tivermos aí as condições atendidas, tá? E aí ele diz aqui, ó, a escritura de nomeação do inventariante é suficiente para o levantamento de todos os bens. O levantamento que ele coloca aqui é o inventário de bens, né? Saber quais são os bens, as dívidas de fato, gente, isso é verdade. Mas se tiver valores depositados em instituições bancárias, algumas instituições não aceitam a escritura pública de inventário para a liberação dos valores. Esses herdeiros têm que entrar com uma ação judicial de alvará para o levantamento no sentido de liberação de dinheiro, tá? E o mesmo pode acontecer também com a liberação de valores decorrentes do pagamento de precatórios, que, gente, na realidade do Brasil é muito comum as pessoas falecerem e não receberem seus precatórios, né? O que é, assim, o cúmulo da injustiça
mas que acontece, é muito mais comum do que se imagina, tá, gente? Então, eu fiz questão de colocar aqui, muito boa a colocação do colega, e eu fiz questão de trazer, porque pode ter gerado, a expressão que eu usei pode ter gerado essa falha de comunicação e um erro de interpretação, né, uma falha de interpretação do que eu estava colocando. Mas quando eu digo levantamento, nesse caso, levantamento de valores em instituições financeiras e levantamento é o saque, tá? É botar a mão no dinheiro e efetivamente vir para os herdeiros. Ok, meus amigos? E tem mais um detalhe. Se, de repente, esses herdeiros não sabiam da existência desses valores, eles vão ter que, provavelmente, fazer uma sobrepartilha desse valor, dependendo da situação, especialmente em relação a precatório, tá? Então, muita atenção para essas questões, tá? Quando se depararem com inventários aí, para fazer o correto levantamento do que é que tem a ser partilhado, tá? Se tem um precatório aí na iminência de pagar, ou já disponível para pagamento, tá? Já recolhe o TCMD, já coloca tudo. Tá bom, meus amigos? Eu queria agradecer a todos, muito obrigada por mais esse vídeo, dizer que eu vou colocar em dia todas as dúvidas, desculpa, não se preocupem, então deixe seu like, deixe seu comentário, a voz vai falhar, gente, a voz vai falhar, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, e vamos seguir, gente, não vou deixar minha voz falhar agora, vou seguir e vou responder aqui boa parte das dúvidas de todos os colegas, ok, gente? Até logo mais, um forte abraço, até nosso próximo vídeo.